Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? O link está na descrição do material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura. Adriano Brandão mandou aqui, ó. Boa noite, Matheus. Parabéns pelo trabalho. Dá uma dica de adubo bom para abóbora de sequeiro. Uma vez que você vai fazer um plantio de sequeiro, Adriano, é muito importante você considerar alguns fatores. O primeiro dele é você conhecer o solo que você vai plantar. Depois de verificar isso aí, você vai fazer o seguinte: não dá bobeira com relação às suas adubações fosfatadas aí. Tanto o cálcio como o fósforo ali, eles são dos nutrientes mais importantes ali para você conseguir ter uma boa formação do seu sistema radicular. Uma vez que tem esses nutrientes disponíveis, você consegue ter uma boa formação do seu sistema radicular, a planta ela vai estar muito mais preparada para absorver essas condições de adversidades aí do plantio em sequeiro. Isso aí é uma coisa que você precisa considerar. Quem planta em sequeiro, a pessoa está muito mais exposta a esses riscos ambientais aí. Quando eu falo de riscos ambientais aí, estou falando de uma própria falta de chuva mais prolongada. E se você tem um sistema radicular que ele está bem desenvolvido ali, a planta vai estar muito mais preparada para sofrer esse estresse. Então, uma dica que eu vou te dar é justamente com relação a isso aí. Não só o adubo, se atenta com relação à questão de fertilidade do seu solo, especialmente se ele não necessita de uma correção de solo ali, em função do pH, que é a acidez do solo. E se tiver tudo bacana, capricha na sua adubação fosfatada ali, para você conseguir ter um bom sistema radicular, que aí qualquer estresse aí a planta vai estar muito mais preparada do que uma planta que não conseguiu desenvolver bem o seu sistema radicular, tá bom? Bora lá, o Júlio César mandou aqui, ó. 10-15-10 é ideal para a primeira adubação de cobertura. Eu tô no meu primeiro plantio de melancia. Júlio, olha só, isso é o seguinte: adubação de cobertura, cara, não é nem que é por uma questão de ser complicada, é porque a gente tem que conhecer bem o plantio aí, entender as condições de cada tipo de lavoura, de cada roça, para depois a gente poder fazer uma recomendação que seja o ideal. Agora, essa formulação aí acaba sendo uma formulação boa, tá? Para uma adubação de cobertura aí. O que eu praticamente não gosto dessa recomendação aí é basicamente a utilização desse 10-15-10, esses 15% que você está colocando de fósforo aí. Como você vai fazer ele ali aplicado na parte superficial do solo, você perde um pouco desse fósforo aí. Então, infelizmente aí, eu acho que tem adubos aí que pode ser melhor aí. Talvez um 20-0-20 aí seja o melhor. Sempre que a gente vai trabalhar com adubação de cobertura convencional, não faz tanto sentido a gente trabalhar com esses adubos que tem fósforo na formulação. Mas se você já tiver o adubo aí, cara, às vezes é muito melhor do que você comprar algum outro, tá? Mas de qualquer forma, é uma boa pedida. Espero que eu tenha conseguido te ajudar aí. Se não tiver ficado muito claro, depois você me chama no zap aí, tá? É Júlio César, não é isso? Aí, Júlio, você me chama no zap que a gente me passa mais informações aí que eu posso te ajudar e trocar uma ideia contigo aí a respeito da nutrição da sua lavoura aí, tá bom? E para quem tá querendo se aprofundar aí, tá, turma, com relação à nutrição da lavoura, tem um material nosso aí do mapa, que lá é material pedra 90 mesmo aí, para quem tá buscando ter alta produtividade aí, tá bom? O Henrique Santos me mandou uma pergunta aqui que é o seguinte, pessoal, ó. Matheus, a abóbora sergipana pode ser polinizada por meio de hormônio? Henrique, é o seguinte, olha só, pode sim, tá, cara? Basicamente, quase que todas as cucurbitáceas, a gente consegue fazer a polinização dela artificial, né? Que é essa polinização induzida aí por meio de fito-hormônios aí. O mais comum deles aí é o 2,4-D, que grande maioria dos produtores aí, principalmente da abóbora japonesa, que é uma variedade interespecífica, que ela não produz pólen viável, assim como as melancias triploides, basicamente todas as cucurbitáceas, teoricamente, elas podem ser induzidas de forma artificial por meio desse hormônio que é o 2,4-D. A questão aqui, no caso da melancia, por exemplo, como a flor é muito pequena, a flor do melão é muito pequena, a gente não consegue fazer essa operação de forma que ela fica viável, tá? A gente não consegue operacionalizar essa indução de polinização com as ferramentas que a gente tem para a melancia. Já para a abóbora sergipana, a gente consegue fazer assim, uma vez que a gente
tem uma flor bem maior ali, uma flor bem parecida com a flor da abóbora japonesa aí. Então pode fazer assim, tá? Se for o caso aí, você pode fazer a polinização artificial da sua abóbora Maranhão ou abóbora sergipana aí, conhecida por muita gente também como girimum leite, tá? Tem esses 3 nomes aí: Maranhão, sergipana e girimum leite, tá bom? Pode fazer, meu caro. Excelente a pergunta aí. Aqui em Manaus também muita chuva. Tô terminando o plantio da abóbora paulistinha e tentando preparar a terra para outro plantio de abóbora sergipana, mas as chuvas não dão trégua. Olha só, ainda mais na região de Manaus, né, cara? Você tá numa condição aí que você tem chuvas aí praticamente o ano todo aí, né? Como eu esqueci o nome dele? É o Francis. Então, tem que estar atento, né, cara? Embora você tenha essas vantagens aí que talvez você não precisa nem irrigar, o que acaba barateando muito o seu custo, aí você tem essa questão aí dessa dificuldade operacional aí. Respondendo ao seu comentário aí, sem sombra de dúvida, tá? Independente de qual cultura, plantios em época de chuva aí, eles tendem a ser bem mais complexos aí, e especialmente para gente que trabalha no segmento de HF aí, tá? Hortifruti de modo geral. A parte de commodities aí, a turma da soja, do milho aí, para eles é uma outra parada, é muito melhor, né? Então, eles não sofrem tanto com essas épocas de chuva aí, desde que elas não sejam exageradas aí também, né? Boa noite, Matheus. Plantei a Manchester e hoje completou 5 dias de nascido. Quando posso começar a aplicação de magnésio na fertirrigação? Tem um programa gratuito nosso aí, cara. Depois você pega e confere ele aí para melancia. Se você não conseguir baixar pelo link na descrição de um monte de vídeos do canal aí, você me chama no WhatsApp aí que eu mando para você pelo WhatsApp também. E lá tem não só do magnésio, mas você tem uma boa referência aí para você fazer uma nutrição aí na sua lavoura como um todo aí. Desde potássio, a própria nutrição de nitrogênio, fósforo, na adubação de base, na fertirrigação, todos esses nutrientes aí. Mas respondendo a sua pergunta, eu gosto de trabalhar ali com magnésio via fertirrigação, uma vez que você já tem bons níveis de magnésio também, já observado isso aí na própria análise de solo ali, de acordo com os dados que você tem. Eu gosto de começar a trabalhar ali próximo do 20º dia de germinada ali, que aí você já está começando a preparar para uma florada, e o magnésio ele é um dos elementos que é muito importante nessa fase, tá bom? Tem a complementação do Jonas aqui, só para a gente deixar a resposta mais completa e todo mundo entender. Olha, aí o Jonas complementou aqui, ó. Aqui em Floresta, Pernambuco, vai começar o período de chuvas. Plantei 80 centímetros de plantas e 3 metros entre linhas. O que você acha, variedade de Manchester? Um excelente espaçamento aí para Manchester, tá? Ô Jonas, eu tenho batido bastante nessa tecla. Eu não gosto de trabalhar com a Manchester com espaçamentos mais adensados que esse aí. Tem uma turma no Goiás que gosta de colocar ali até 5.000 plantas por hectare. Eu acho que acaba ficando exagerado, uma vez que a Manchester vegeta muito. Mas respondendo a sua pergunta aí, acho que é uma boa pedida aí, a Manchester no 3/80, um 3/1, ela vai muito bem aí, tá bom? Meu xará Matheus Araújo, Matheus tá na live aí também, ó. Fala, xará, qual as melhores culturas para fazer rotação entre cada plantio de abóbora ou melancia na mesma terra? Pergunta boa, viu, Matheus? Olha só, eu vou fazer na verdade aqui, uma consideração aqui que é o seguinte. Isso acaba variando muito aí da sua região, até para você ver como que você consegue colocar um valor agregado, tá, Matheus? Nessas culturas também, para você não fazer um plantio ali só para fazer a rotação de cultura, porque é importante o produtor ali ter uma rentabilidade nessa cultura de rotação aí. Eu gosto sempre de trabalhar aí, que eu faço sempre uma sugestão aí para buscar trabalhar aí com milho, tá? Milho costuma ir muito bem aí, mas você tem diversas outras opções aí. Agora isso aí acaba variando muito com as condições locais de cada produtor, para ele entender ali quais que são as questões comerciais de cada tipo de cultura de rotação. Uma boa sugestão aí, você pode trabalhar com milho, pode trabalhar aí com sorgo. Você tem algumas opções aí. E já tô te dando 2 aí que eu acho que funciona muito bem aí para fazer a rotação de cultura, tá bom? Johnson mandou aqui, ó. Estou perdendo a melancia aqui em Xique-Xique, na Bahia, por muitas chuvas e falta de preço. Johnson, estamos com esse problema aí também, um parceiraço nosso aí do canal também, o Rafael tá
tirando a lavoura também agora de melancia, tá? O preço está muito ruim, muito difícil de vender. E alguns fatores têm desencadeado isso aí, tá, Jones? O que acontece? A gente acabou tendo uma quantidade grande de produção entrando no mercado aí e com um agravante, tá? A questão de própria temperatura na região de São Paulo ali, bastante chuva aqui em Minas também, nesses grandes centros que são os centros compradores, como Belo Horizonte, São Paulo. Então, o que acontece? Essa chuva acaba dando uma esfriada no preço, tá? E isso é interessante a gente falar como que é um mercado que oscila, né? A gente está falando aí de praticamente 15, 20 dias atrás aí, a gente estava comercializando melancia de 1,60 na roça. E até ontem, anteontem, no início dessa semana aqui, a turma tem vendido aí, comercializado, melancia chegando um padrão médio aí, melancia de 10 a 12 quilos sendo comercializada, colocada aqui no mercado de Belo Horizonte de 90 centavos, tá, Jones? Então, a gente enfrenta essas dificuldades aí. Produção de HF, ela acaba sofrendo muito com esse tipo de oscilação que acaba dificultando muito o mercado, especialmente para o produtor, né? Então, a gente tem que estar atento com relação a isso aí, mas infelizmente é uma coisa que não está na mão do produtor. O preço é sempre um problema, o que está na mão da gente é tentar produzir o melhor possível ali, dentro das condições que a gente tem, e o que já é bastante difícil também, né, Jones, que a gente ainda tem que considerar as intempéries aí, né, dificuldades climáticas que a gente tem, e aí a gente ainda tem essa questão de preço, né, Jones? Então, é realmente um momento difícil aí, especialmente para quem está na produção da melancia. Certamente quem está comercializando essa semana aí não vai conseguir fechar custos aí favoráveis não, tá? Então, bem pontuado aí, tá, Jones? Realmente tá difícil de comercializar, tá? Ficou bem complicado. Roça não é brincadeira, tem que ser levado a sério. Para quem tá procurando conduzir roça em nível profissional na cultura da melancia, tem o nosso curso aí. Lá não tem nada de antena de barata com perna de grilo não, hein? Já tô avisando, o negócio nosso aqui é sério e é profissional. Larga essa turma aí da antena de grilo, perna de barata, sei lá que diabo que é isso, e vamos conduzir o negócio de forma séria. Estamos à disposição aí. Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? Entra lá, o link está na descrição do material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura.